entender questões iniciais sobre o signo de Gêmeos, né? Ele é um signo de elemento ar e de qualidade mutável. Quando a gente estudou os elementos, a gente viu que o ar está relacionado à questão intelectual, à parte de conhecimento, de troca, de aprendizado. Então, aqui a gente tem o primeiro signo que está nessa energia de ar. Então, é o primeiro que começa a trocar. Tem uma analogia que a gente faz para Gêmeos, que é assim: o Áries, ele abre o mapa e ele é aquele que abre caminho. Então, pensa que o Áries é aquele que joga a semente no solo. O Touro é aquele que estrutura o caminho que Áries abriu. Então, o Touro é aquele que cuida dessa sementinha. Essa semente tem um processo, até ela virar uma árvore, até ela dar frutos, né? Tem um processo ali. Então, é o Touro que faz essa manutenção. O Gêmeos é aquele que pega esses frutos e vende, comercializa e troca com alguém e conversa com outra pessoa. Olha, eu estou plantando maçã, você está plantando pera, vamos trocar aqui? Então é essa parte do mapa onde a gente já pegou as nossas bases e a gente está começando a trocar, a compartilhar. E aí isso explica muito também a relação dele mutável, né? Ele está nessa troca, eu estou observando as coisas, eu estou me flexibilizando, me adaptando a diferentes situações. Então, a energia mutável, ela tem esse fluxo de constante mudança, constante aprendizado, constante alteração. Esse signo de Gêmeos, as pessoas que nasceram com o Sol em Gêmeos, né, elas nasceram ali entre 21 de maio a 20 de junho. Isso daqui também muda dependendo do ano, não vai ser sempre nessas datas que o Sol entra e sai de Gêmeos, mas aproximadamente 21 de maio a 20 de junho a gente tem esse signo. O planeta regente dele é Mercúrio e o oposto complementar é Sagitário. Começamos a compartilhar em Gêmeos. Para isso, é preciso a identificação do nosso próprio mundo e também do mundo do outro. Então, eu preciso passar por Áries, por Touro. Eu preciso, em Áries, ter a identificação da minha autonomia. Eu preciso, em Touro, saber o que me pertence. Quando eu sei essas coisas, aí eu começo a compartilhar, eu começo a trocar, porque eu já tenho essa consciência do que é meu. Eu tenho o meu processo de aprendizado, a minha vivência, as minhas experiências, e eu quero entender os processos, vivências e experiências do outro. Então, eu entendi um assunto dessa maneira. Como que o outro entendeu? Como que o outro absorveu aquele conteúdo? O que o outro tem para me ensinar? Então, o Gêmeos, ele sabe que o diálogo, a interação, traz novas possibilidades. Onde a gente tem Gêmeos, a gente está nesse processo de aprendizado. Eu quero trocar, eu quero conhecer coisas ali, eu quero aprender. Então, é uma área que eu preciso do diálogo e que eu preciso estar aprendendo coisas, né? Uma área que não dá para deixar ela cair na rotina. É legal que eu tenha um fluxo mutável, né? É legal que eu tenha um fluxo ali, que as coisas circulem, que não fique parado. Então, o Gêmeos, ele tem esse movimento. Deixa eu vir para cá. Eu tenho meu processo de aprendizagem, minha vivência, eu quero entender a vivência do outro. Para isso, ele tem a curiosidade, ele tem a comunicação, para descrever e expressar ideias e comparar. Então, quando eu estou curiosa por uma coisa, eu estou me abrindo para um novo conhecimento, eu me comunico, eu troco, eu busco novas informações e eu passo a entender de outras formas também. Eu consigo descrever as coisas com mais facilidade, eu consigo expressar ideias, eu consigo fazer comparações, eu consigo fazer analogias, né? Porque eu consigo ter vários conhecimentos para me auxiliar nessas analogias. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente traz possibilidades de fazer diferentes conexões. Para comparar, ele precisa identificar diferentes pontos de vista. E nessa busca, ele racionaliza, ele questiona, ele coleta informações, observa tudo e quer enxergar o quadro mais amplo possível.
Nesse processo de absorver informação e querer entender diferentes pontos de vista, ele utiliza como ninguém a comunicação. Então, aquele famoso entendimento de gêmeos, dos gêmeos que fala demais. Então, eu preciso me comunicar, né? Quando a gente tem um desafio de gêmeos, essa comunicação é exagerada. Então, aquela pessoa que ela fala por falar, por qualquer coisa. O importante é falar. Então, aí a gente está num desafio de gêmeos, porque eu preciso ter um contexto do porquê que eu estou falando, não me perder nessa fala, né? Vídeo, gostando do nosso conteúdo, deixa eu te contar uma super novidade que vai te ajudar a entrar na jornada do astrólogo de fato. Se você está esperando uma oportunidade de ter um desconto, de ter um valor bem reduzido na jornada, a gente vai te dar essa oportunidade. Vem um super desconto por aí e a gente vai avisar, vai ser por tempo limitado, então não perde tempo, já se inscreve aqui na descrição, tem a lista de espera para você se inscrever e receber essas informações assim que sair. Então não perde tempo, vem com a gente. Então, o Gêmeos, ele nos ensina isso, ele ensina que a palavra tem muito poder, aquilo que você expressa tem muito poder. Então, outro ponto para vocês aí fazerem nas palavras-chave de vocês, coloquem nessa área onde a pessoa tem gêmeos, ela tem ali uma necessidade de comunicação. E é ali que ela precisa avaliar se essa comunicação está sendo exagerada, de repente está falando demais, está sendo inconveniente na fala, está falando umas coisas fora de tom, sabe? Ou se ela está sabendo utilizar esse potencial para conversar sobre coisas que agreguem, levar conhecimento. Muitos professores têm, né, gêmeos forte no mapa. Então é importante esse olhar para a comunicação que seja uma comunicação saudável, né? Precisa conversar. Ele quer a troca de ideia. É o signo que mostra a lógica, a retórica, a capacidade de fazer deduções e associações. Então, ele consegue, por ele estar em contato com vários conhecimentos, ele consegue fazer diferentes associações, assim. Onde a pessoa tem gêmeos no mapa dela, onde vocês estiverem analisando gêmeos, pensem nesse contexto social, como algo muito importante aqui dentro dessa casa. Conhecimento contido, conhecimento perdido. Adoro essa frase, porque ela expressa muito bem o que Gêmeos quer representar e o que eu levo muito para minha vida, assim, também. Onde a gente tem Gêmeos, é importante vocês trazerem essa reflexão para a pessoa. O quanto ela está aprendendo. Às vezes ela está entediada naquela área, porque a área está sem nenhum aprendizado novo. Não tem nada novo ali para eu descobrir, e começa a ficar uma área, sabe, tá faltando uma coisa. Essa reflexão é interessante a gente levar para a pessoa quando a gente está analisando o mapa dela. Onde ela tem gêmeos, tem uma necessidade de interação e de aprendizado ali. Ele precisa saber se tem alguma outra forma de enxergar aquela situação. Se tem algo que ele ainda não conhece, se tem uma lógica que ele ainda não teve contato. E nisso, fala, né? Tem esse lado muito falante dos Gêmeos. Com toda essa disponibilidade para conhecer, aprender, ele se torna muito jovial. Então é uma pessoa que ela tá. Aprender é muito importante para a gente se manter atualizado, né? Para a gente se manter também com esse sentido de jovialidade, de cara, eu tenho energia para buscar coisas novas. E isso a gente vai, inclusive, fazendo novas conexões, né? Neurologicamente é muito bom, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas, lendo, estudando. Então, o Gêmeos, ele traz essa coisa jovial. Ele acaba ficando com uma aparência, muitas vezes, sempre muito jovem, porque ele está sempre muito ativo mentalmente, ele está sempre ali em busca de novos conhecimentos. Então, isso também é muito legal da gente ver dentro do nosso mapa. Como que está essa relação de aprendizado, de troca, de eu me manter atualizado nas coisas, né? Se adapta facilmente, é muito flexível, então consegue ser muito versátil e multitarefas.
Então, os gêmeos têm essa habilidade de, em diferentes contextos, eu consigo interagir com diferentes pessoas, eu consigo ter um diálogo fluido com diferentes pessoas. Então, onde a gente tem gêmeos, a gente tem essa habilidade. Brincalhão, alegre e ágil mentalmente, né? Então, muitas vezes ele tem o desafio, inclusive, da cabeça ficar muito acelerada. Então, onde a gente tem gêmeos, é importante avaliar. Tudo bem, eu tenho aqui uma curiosidade muito grande, mas eu tô sabendo dar espaço para essa curiosidade fluir e eu não ficar com a cabeça muito a mil, né? Eu sei relaxar, eu sei tirar as ideias um pouco, assim, né? Eu sei sair desse fluxo acelerado de ideias. Ele é ótimo para explicar. Por todos os exercícios mentais que ele faz com cada ideia, ele consegue construir, desconstruir e reconstruir ideias e conceitos. Então, a cabeça está sempre pensando tanto, né? Cada ideia é sempre tão pensada, que ele consegue desconstruir, construir, pensar em outras formas, explicar de mil maneiras, né? Tem como é que fala assim, quando a pessoa tem um estoque de alternativas ali para explicar de diferentes formas o mesmo conceito. É a coisa da versatilidade, ele consegue ser versátil, né? Mas ele precisa cuidar com ficar muito desconstruindo, pensando demais numa mesma coisa, a dificuldade de soltar aquela ideia. Quando falamos na curiosidade e multitarefa de gêmeos, é interessante observar que gêmeos não avalia múltiplos lados de uma situação para escolher. Quem escolhe é Libra. A gente vai chegar em Libra aqui no curso e vocês vão ver que Libra, ele é simbolizado pela balança. Então, quem fica naquelas, compra o brigadeiro ou compra o beijinho? Compra o bolo de morango ou bolo de chocolate? É o Libra. Os gêmeos, ele quer o brigadeiro e ele quer o beijinho. E se ele puder misturar os dois juntos, melhor ainda. Ele quer as duas possibilidades, as 3, as 4, quantas vierem, né? Ele quer tudo. Então, essa relação de medir, de avaliar, é Libra que faz. É Libra até por uma sequência, se a gente pensar dentro do ar, né? Os gêmeos, ele começou a ter contato com conhecimento. Tudo é novidade. Tudo é interessante. Tudo é legal. E em Libra, a gente começa a perceber, peraí, eu não posso ter tudo. Então, deixa eu ver aqui o que eu quero, o que eu não quero. Deixa eu ver o que é útil estudar, o que não, o que é válido, o que não. A gente já começa a ter uma avaliação, né? A gente começa a ter um direcionamento. Então, os gêmeos, ele ainda está na fase de muita curiosidade, de muito aprendizado, de muita troca, né? E aí, por isso que é importante, onde a gente tem gêmeos, como astrólogos, a gente aconselhar a pessoa a avaliar se aquela área ali, ela não está muito agitada mentalmente. Porque a gente precisa trazer uma calma para cá também, né? Para a gente organizar essas ideias. Gêmeos quer viver tudo, ele não quer escolher, ele quer todas as possibilidades. Por isso se fala tanto na adaptabilidade de gêmeos, porque é como se de fato ele fosse vários em um só. Então, assim, ele tem a capacidade de ser a pessoa séria na reunião, saiu da reunião, ele tá fazendo piada besta com os amigos no bar, saiu do bar e ele tá lá conversando sobre um assunto super profundo com a amiga. Ele tem essas possibilidades, assim, né? Só que é importante a pessoa saber voltar para si depois dessas múltiplas formas. É aí que tá a questão, porque muitas vezes o gêmeos fica oscilando de humor, de pensamento, de ideia, de projeto. Começa um projeto, pula para outro, tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, tá lendo 3 livros ao mesmo tempo. Então, onde a pessoa tem gêmeos, é importante ver se ela tá sabendo começar e concluir as coisas. Ele não vivencia situações como quem está de fora, ele entra na situação. Então, quando ele está conversando com a amiga que está triste, ele está envolvido na dor da amiga. Quando ele está fazendo piada besta no bar,
ele tá sendo a criança brincalhona rindo de bobagem. Quando ele tá sério no trabalho, ele tá sendo a pessoa madura, séria, responsável. Então, assim, a pessoa pode oscilar bastante, né? Ele que simboliza as amizades, a alegria de estar sempre aprendendo, da curiosidade, das múltiplas possibilidades. Onde a gente tem gêmeos, tem algumas questões com essa consciência geminiana que a gente precisa cuidar para não cair em certos desafios, tá? Então, quando a gente está avaliando gêmeos, a gente tem as características que são bacanas nesse signo, que são legais, que a gente precisa fortalecer, que a gente precisa trazer essa consciência para a nossa vida, mas a gente tem também os desafios que essa consciência representa. E quais são eles? Né? Como que eu posso ver esses desafios dentro do mapa? Um deles é a questão da superficialidade. Então, se eu tenho muita curiosidade, se eu pesquiso muita coisa, se eu estou sempre em busca de alguma coisa nova, eu acabo não tendo tempo de mergulhar nessas coisas. Quando a gente entrar lá no oposto dele, em Sagitário, a gente vai ver que o Sagitário mergulha. O Gêmeos, ele corre o risco de ficar muito na superfície. Então, é aquela pessoa que eu sei um pouquinho de cada coisa e eu não entrei em nenhuma. Aí a gente tem um desafio aqui. Dentro de uma análise do signo de Gêmeos, eu posso ter tanto potencial quanto desafio, tá? Porque, assim, não é um aspecto em específico, não é um planeta em específico, ou a casa específica que está caindo, que vai me dizer se tem desafio ou não. Eu posso ter em qualquer parte do mapa as coisas que são fluidas de Gêmeos, como eu posso ter os desafios. Fala maldosa, utilizada para manipular. Então, olha, isso daqui a gente vê muito, sabe onde? Vendedores. Quantas vezes o cara não te chamou para dentro de uma loja dizendo assim, não, olha, porque essa televisão aqui é maravilhosa, porque assim, olha o controle dela, é perfeito, porque essa imagem, esse som, e não sei o que, não sei o que. Aí te fala 1 milhão de vantagens de comprar aquela televisão e você leva para casa e você nem precisava da tal televisão. Então, assim, quando a gente tem Gêmeos muito forte no mapa, a gente tem essa habilidade com a comunicação, mas é importante a gente avaliar se a gente está usando ela para fins éticos, né? A gente muitas vezes não tá. Eu dei o exemplo do vendedor, mas às vezes é em coisas pequenas também. Instabilidade, não se fixa, não termina o que começa. E aí, às vezes, a pessoa é super inteligente, ela tem uma habilidade muito boa intelectual, mas ela dispersa, passa muito tempo dispersando e não conclui as coisas. Excesso mental. Excesso mental, às vezes a pessoa tem insônia porque a cabeça não para, ela não para de pensar nas coisas, né? Fala excessiva também, fala demais, aquela pessoa que não deixa o outro falar, interrompe o outro, quer falar por cima, e a pessoa tá te explicando e você tá falando por cima e não dá tempo do outro explicar. Dificuldade de organizar as ideias. Então, isso é legal de vocês saberem, assim, ó. Quando a gente tem um mapa com uma energia geminiana muito forte e a pessoa, às vezes, na própria consulta com você, né, na própria consulta astrológica, a pessoa, você tá falando sobre o mapa dela, ela nem te deixa falar, ela tá falando por cima, porque o outro astrólogo lá, não sei o quê, porque eu vi no livro tal, e a minha Lilith, e o meu Marte, e o meu Saturno, e você tá lá recém-formulando a primeira pergunta que ela fez. Dificuldade de lidar com múltiplos pensamentos e emoções, porque daí mistura tudo, né, e faz aquela bagunça mental. E a questão das mentiras também. Gêmeos também tem esse desafio de muitas vezes ele, na mistura de conteúdo, de coisa, ele sai falando as coisas. Sabe essa história que teve de espalhar muita fake news agora um tempinho atrás?
É uma coisa que dá pra gente ver bem esse desafio de Gêmeos. É aquela coisa que chegou uma notícia no meu WhatsApp, eu mal fui ler, fui ver se tinha fundamento, já tô passando pro fulano. Aí, aquela história de conhecimento contido, conhecimento perdido, pode ser perigosa, porque se eu não avalio o que eu estou passando para vocês, eu posso estar ensinando uma coisa totalmente errada. Eu posso estar passando um conhecimento muito fora da realidade e a pessoa fala bem, a pessoa se expressa bem, e aí você acredita que aquilo é real. E aí, quando vê a notícia, já está lá, não sei onde, já está espalhada e não tem coerência naquilo que a pessoa está falando. Então, esse é um desafio que a gente precisa cuidar, né? Avaliar aquilo que está sendo expressado, cuidar com aquilo que eu estou comunicando. É o entendimento da importância do que eu falo.